Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá entrando. Esperar o Instagram dar sinal de vida aqui pra nós. Oi, Lana, bom dia. Bom dia, que hoje seja um lindo dia. Oi, Ju, bom dia. Deixa eu já te chamar, Ju. Vamos lá. Bom Bom dia! dia, tudo bem? Tudo ótimo com você, tudo Bem, certo? graças a Deus, em casa. Que Uma bom. chuva, ontem começou uma chuvinha, agora não para mais. Isso é bom. É verdade. Por aqui também, você acredita? Graças a Deus, né? Já era a hora. Dia, Lana, tudo bem. Vamos aproveitar e mandar nossos aviãozinhos. Enquanto isso, Isso. peço desculpas que ontem eu não consegui fazer a live, mas foi por um bom motivo. Imagina. E Amém. vamos continuando, né? Se a gente não. Provavelmente. Hoje é sexta, né? Então, assim, nós vamos dar continuidade semana que vem. E se Deus quiser, semana que vem daí a gente consegue fazer direto. Com certeza. E tudo é providência, né? Tudo é uma providência. Aí, a Luizinha também entrando. Bom dia, Luizinha. Vamos dar aviãozinho e nós vamos começar, porque essa história é cada Bom vida, dia. né? Isso, é uma história muito linda, né? Muito forte, na verdade. E, Foi aqui. e é tão bom para o nosso conhecimento e nosso crescimento também, né? Exatamente. A certeza de Deus é a nossa vida, ele vem nos mostrar essa confiança de Deus, como a gente falava no primeiro capítulo, né? É um livro de muita confiança em Deus. Quando a gente vai buscar na Bíblia, muitas vezes temos os direcionamentos pelas primeiras, às vezes está nas primeiras ou nas últimas páginas, né? Aí tem alguns salmos de confiança, né? Algumas palavras ali citadas. E esse livro é um livro que a gente pode ter como confiança em Deus, né? Isso. Quando a gente tiver essa dúvida, esses questionamentos, né? Ele é um livro que nos ensina muito essa confiança em Deus. E então a gente deu uma pausa de ontem, mas também serve como tudo providente, né? Porque dá para a gente pensar muito do que tudo que foi falado nos primeiros capítulos, né? Esse pensamento de não só descorrer um novo livro, mas sim justamente falando dessa confiança, né? Porque às vezes a gente fica pedindo para Deus e as coisas não acontecem e você fala, meu Deus, né? Não está me ouvindo. Mas a gente não está pedindo com confiança, porque aqui você vai ver que ele pede uma vez e ele já descorre a vida dele, confiando que aquilo vai acontecer daquela forma e ele já vai para o próximo passo, né? Então, o Tobit ele coloca para Deus o seu pedido, a sua súplica, mas ele vai seguindo a sua vida como se aquilo já tivesse sido aceito por Deus daquela forma. Então, assim, essa confiança, né, que a gente precisa ficar. Cada livro nos traz uma coisa, né? Cada livro nos traz um ensinamento, cada livro nos mostra uma instrução de vida, né? Essa é a Isso. verdade. Então, a gente vai aprendendo muito Isso. E nós vamos estudando esses começar livros. já fazendo, já lendo o capítulo 3, né? Que foi onde nós paramos. E é Isso, muito lindo também, porque o momento que ele para fazer a oração, né? Depois que a Ana
vem lá com um cabrito, né? E ele fala, não, que esse cabrito não. Eu acho que ele deve pensar na cabeça dele, não, esse não. Ele foi roubado, esse cabrito. Nós não sabemos da onde ele veio, né? E ele fala, não, eu não quero comer, né? Ele não vai. É, Então, ele acredita na providência de Deus nesse momento. Então, ele se prostra para realmente entrar em oração naquele momento, conversar com Deus. Nesse mesmo momento isso, que ele, né, ele se pôs a orar, ele, ao mesmo instante, entra na história a Sara, que também se põe a orar simultaneamente, sem eles, né, estarem ali juntos. Então, quem é Sara, né? Então, quando o Tobit, né, o pai de Tobias, ele começa a fazer essa oração e ele começa a falar da bondade, né, de Deus, começa a agradecer por tudo que ele é, mas porém ele pede a morte, né? Ali ele pede a morte sabendo que o que estava acontecendo, o que a esposa dele fez, talvez ele na cabeça dele ele falou, não é justo, né? Não a ação da esposa, mas o resultado final, né? Aquele cabrito não era benéfico para eles. Então, ele pede a morte. E ele pede a morte do Senhor. E ele tem essa certeza, né? Tanto que depois ele vai falar com Tobias. Mas no mesmo tempo vem a prece de Sara, ali no versículo 7, aonde ela fala ao mesmo instante, porque ela está passando por grandes turbulações, né? isso. Pode puxar. A oração, essa oração, uma vez, eu não sei se a nossa amiga Andréia está aqui na live agora, eu acho que não, mas ela me falou muito sobre essa oração. A Andréia, ela teve uma vida de fraternidade, ela era freira, né? E ela fazia muito essa oração que aconteceu com Sara e Tobit. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Tobit estava num lugar sem conhecer, né, Sara, sem saber, Sara estava em outro lugar, mas eles no mesmo momento, eles entraram em oração a Deus com um propósito, que era? Era salvar a sua família, ou era ter uma família em Deus, porque o que eles clamavam para Deus, na verdade, era o mesmo propósito. Então, Deus une propósitos, Deus une orações. E justamente neste momento que a gente tem aí um grande ensinamento, que a gente possa estar orando sim a Deus para obter, ou para alcançar, ou para uma súplica, enfim. Essa oração, ela me ensinou, falava sobre isso, que Deus conceda, igual ela naquele momento estava precisando de uma babá, né? E ela falou assim, Juliana, faça a oração que em algum lugar, né, peça a Deus que em algum lugar toque o coração de alguma pessoa que esteja precisando dos seus serviços como pagamento e que essa pessoa seja o que você precisa neste momento. Então, que Deus une, porque em algum lugar alguém está pedindo um emprego e você, de algum lugar, você está ofertando um emprego. Que Deus mande os seus anjos que una esses propósitos. E aconteceu, foi muito lindo. E eu lendo, né, relendo essas passagens, na verdade eu lembrei dessa oração, porque é isso que Deus faz. Deus coloca seus anjos para unir propósitos, né? Então, assim, ali mostra muito isso. Porque naquele momento ele precisava que a sua vida, Tobias precisava que a sua vida familiar tivesse continuidade, né, em Deus, tivesse continuidade daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele ensinou,
né, que aquilo perdurasse. Você vê que ao mesmo tempo que ele vive isso com a mulher dele mesmo assim não entendeu muita coisa do que ele vivia, do que ele pregava, né, como um método de vida. As pessoas que não estão vivendo É, questionam, né? Onde está o teu Deus? Quem é esse que você tanto justo. prega, que você tanto fala, que você vive e agora te deixa, né, desamparado? Isso é muito Isso, da nossa vida. Quando você falou agora desse relato, né, da Andrea de oração, né, aham, de encontrar essa pessoa. Isso também aconteceu com a gente aqui, muito engraçado, porque quando as mães daqui de Santa Catarina se conheceram, foi muito providência, porque todas nós estávamos, a maioria, né, estava assim sozinha, tinha acabado de chegar. Bom dia, more. Nós tínhamos acabado de, bom nós dia. não conhecíamos assim ninguém, né? Eu estava sem família aqui e de repente, Sim, né, a Gi que acabou de entrar também, a gente se conhece, a Carol conhece a Evelyn, conhece a Marta, e assim, nós fomos se conhecendo e todas com quem a gente conversava, elas falavam. Eu estava em oração pedindo por amizades assim, né? Por amizades para a gente se justo, encontrar com os filhos. E ó, me arrepia, porque é muito de Deus. Então, é muito você acreditar e pedir para os nossos anjos, né? É muito lindo, porque aqui em Tobias ele fala muito, né, do anjo Rafael, foi do anjo. enviado por Deus. Então, às vezes a gente esquece, vou rezar só para o anjo da guarda, para a criança, né, só para os filhos. E a gente Ah, esquece disso, a importância de a gente pedir para os nossos anjos, né? É muito lindo. E eu sempre paro para lembrar isso, porque realmente esse encontro nosso foi providência de Deus. justo. Então, e esse era um grande anseio seu, era um grande É, medo, né, de ir para uma cidade. Você falava muito, né, de essa era o único receio, na verdade, né, que você tinha, porque era um grande sonho viver aí. E quando você coloca isso para Deus e você toma passos nessa confiança de que Deus vai preparar tudo, de que Deus está cuidando de tudo, que os anjos da guarda nos guarda de verdade, né? É, o que a gente mais precisa hoje é justamente ter essa confiança em Deus, acreditar de verdade naquilo que a gente fala para Deus, porque as pessoas não têm as graças que pedem porque não acreditam. verdade. Pedem por pedir, pedem por um movimento mecânico, digamos assim, né? Porque você está num grupo de oração, porque você está na igreja, porque você está no teu momento lá com Deus e precisa ser rápido e precisa, nossa, eu preciso fazer minhas orações, mas o coração está sincero, você sabe o que você quer, você sabe o que você precisa, né? Muitas vezes a gente não sabe o que nós precisamos, mas colocar essa confiança em Deus, Senhor, eu não sei o que eu preciso, eu não sei o que vai ser de mim amanhã, mas eu acredito que o Senhor coloque seus anjos, né? E é isso que Tobit fala muito sempre. Ele fala, ele nem se depara que ele está falando com o próprio anjo a todo momento. O anjo está ali, acampado na casa dele, né? E ele fala que ele não sabe, mas ele acredita que os anjos estão com ele. Ele já está falando com o próprio anjo, né? Porque Rafael ele é tão presente na vida de Tobit que ele se faz pessoa, né? Então, assim, mas por quê? Porque ele tem essa confiança de coração sincero. Só que ele acaba que nem vê ele como um anjo, né? Porque para ele é até transfigurado em pessoa. E então, assim, são igual você falou, tem coisas que você orou a Deus e Deus fez ali. E por que não dizer que suas amigas têm nome de Carol, tem nome de Marta, tem nome e pode ser os anjos, né? É, tem um livro que fala sobre as pessoas como um anjo, né? Eu esqueci agora o nome do padre que fez esse livro. E
que as pessoas são como anjos. E é justamente isso mesmo. São anjos que Deus permite que a gente viva com eles. É ter Para certeza, nos. né? É tão bom nós termos essa certeza que isso é real. É. E é essa certeza que a gente precisa tirar dessas leituras que a gente está tendo, porque vã seria se a gente lesse, visse isso, ok, mas isso aconteceu lá com eles. Não. Nós estamos aqui lendo, acompanhando essas leituras e falando aqui com vocês e falando para nós mesmos que nós precisamos ter essa confiança, que é assim que as coisas de Deus funcionam. É assim que Deus age em nossa vida. É essa certeza. Ontem uma colega minha me falou assim, Ju, e o que você quer para este ano? O que você vai fazer este ano? Eu falei, eu me coloquei a pensar e eu vi que no áudio eu fiquei quieta e alguns segundos ali eu falei assim, meu Deus, o que eu quero para este ano? Tudo que eu quero, eu tenho buscado em Deus, tenho falado com Deus e as coisas não têm acontecido como eu quero. Todo ano eu faço meu planejamento, que esse ano vai ser assim, vai ser assado, e as coisas não acontecem exatamente nada do que aquilo que eu pedi. Será que eu estou planejando mal o meu ano? Ou será que Deus não quer aquilo para mim? Eu preciso ter essa confiança de que Deus está cuidando de tudo, que o melhor de Deus está por vir, Isso. que Deus vai ordenar essa minha vida. Na hora eu me impactei, eu fiquei, sinceramente, eu me entristeci. Eu me entristeci muito, porque todo ano eu tenho um planejamento. Mas nesses 2 últimos anos as coisas não aconteceram nada do que eu planejei, nada do que eu pedi, nada. Aí foi onde que eu me retomei. Eu lembrei do livro de Tobias, desse anjo, esse anjo que comigo está, que também aqui na minha casa habita, que na minha vida está comigo, me acompanha. E se eu estou pedindo para ele e as coisas não estão acontecendo, é porque do meu jeito as coisas não Estão vão acontecendo do acontecer. jeito que você planejou. É porque tem que ser outra rota. Justamente, A rota é diferente. O caminho é diferente. E justamente. é aí que muitas vezes a gente se frustra, até com o próprio Deus, né? Quando nós não temos a É, sabedoria, essa confiança, essa fé. Porque você, nossa, mas eu fiz tudo para ser desse jeito, né? E você se questiona. Digo você, mas assim, muitas pessoas, né? Se sim, questiona por que não deu certo, né? Eu fiz o curso tal para trabalhar em tal, pensei que fosse promovida, ou me organizei para investir em tal trabalho e não deu certo, né? Por quê? Porque talvez não é de Deus, talvez não é esse caminho, não é esse não é este momento, momento, bem. né? Então nós temos que ter essa confiança, né? É uma confiança inabalável. Por mais que venham, né, esses percursos aí que não estávamos no nosso planejamento, mas essa confiança na palavra faz com que eu não me machuque de verdade. Por mais de tudo, Isso. eu consiga assim ficar firme. Mas a gente sabe que não é fácil. Não é fácil segurar a onda, Justamente. né? Porque às vezes ela vem com muita velocidade, ela vem muito forte, e às vezes você pensa que é forte, que você consegue, e às vezes não consegue. Aí é o momento da gente retomar. Retomar numa leitura, retomar numas lives dessa, né? Relembrar, Justamente. se voltar, se É. humilhar, voltar a ser humilde. O que está me faltando, então, para que eu volte no caminho certo? Inclusive, Tobit vai falar nas orações dele, né? Quando ele termina a oração dele,
que ele coloca tudo para Deus ali, né? Que a vida dele está chegando ao fim. Porque se for para ele ficar cego, que Deus leve. Uhum. Ele já não vê mais a beleza. Nossa, mas que coração ingrato pensar isso, porque, né, tanta gente que é cego, mas fazem tanto pela vida, fazem tanto as pessoas, mas ele reconhece que ele já fez muito, ele já está velho, ele não está sendo ingrato. A minha parte eu fiz, a minha parte eu estou aqui, eu estive aqui. Agora é hora, né? Ele vai reconhecendo, porque nosso caminho transcendental é isso. Nós nascemos, nós crescemos, nós vivemos e nós sabemos também que vamos chegando ao fim. E que fim será esse? Que legado eu estou deixando? Então, Tobit faz todo esse reconhecimento desse percurso que ele fez. E ele reconhece, ele não é ingrato com Deus. Não é porque somente ele está numa cama cego. Isso é uma condição que ele esteve no final da sua vida, mas ele reconhece que o momento dele está chegando. Ele tem intimidade com Deus. Ele orou a Deus. Ele fala com Deus. Ali ele agradeceu, ali ele pediu para que Deus também cuidasse da sua família, da sua geração. E ele reconhece todo o caminho dele. Ou seja, ele não é um coração ingrato, de quem não é como eu quero, então que me leve. Não é na palavra, se você for ler isso, sem interpretação, você vai ver que ele é uma pessoa orgulhosa, mas não é isso. Ele reconhece o caminho dele. Ele reconhece a grandeza que Deus fez. O quanto ele amou, o quanto ele pôde cuidar, o quanto ele pôde servir a Deus. Tanto é que ele acaba a oração dele, ele chama Tobias. Vem cá, meu filho. Agora eu vou te instruir. Porque eu já falei com Deus, né? É como se ele passasse uma ficha limpa. Olha, já conversei com Deus. E ele, certo dessa confiança, de que Deus já havia o escutado e que as coisas iriam ser daquele jeito. A vida dele estava chegando ao fim, ele já tinha levantado um clamor a Deus sobre tudo que ele passou, tudo que ele viveu, e agora é a hora de instruir o filho dele. E ele vai falar para o filho dele, né? Que o filho dele dê esmola. O que é dar esmola? É ajudar as pessoas, é o servir. É o que a Michelle fez ontem. A nossa live é importante? Claro que é. Nós não estamos aqui brincando. Mas ontem ela precisou estar a servir. E ela vai fazer isso, que é para isso que estamos aqui. Uma para servir a outra. O que nós estamos fazendo aqui, eu tenho muitas coisas a fazer, a Michelle também tem, somos donas de casa, somos mães, somos esposas, mas o nosso compromisso aqui hoje é estar aqui na live com vocês, aprendendo com vocês. Isso. E isso, o dar esmola não é te dar aquilo que te sobra. Dar esmola é você dar uma ajuda, é você dar uma contribuição. E literalmente, muitas vezes a gente, igual nós falamos na live passada, é pregado que você não tem que ajudar, você não tem que dar esmola. O que a pessoa vai fazer com o dinheiro que você está dando, com essa esmola? Esmola quer dizer algo que você tem pouco ou grande, mas que é aquilo que não vai te fazer falta. Por isso, esmola. Olha, E se você ó, der R$2, não vai te fazer falta. Ou às vezes vai. mas Deus dá a recompensa. Isso. Não que pensemos nisso, mas é o seu coração que Deus Você vê. fica com o coração grato, não sei, é um sentimento diferente, né? Não devemos pensar nisso, mas ele vem, sim, né? É o amor, não é uma troca, é uma entrega.
E uma vez uma pessoa me falou que ela não faz isso, ela é de outra religião, né? Ela falou, não, eu não faço, não dou esmola porque, né, o dinheiro. E às vezes é um Uhum, drogado, um alcoólatra, eu não sei o que ele vai fazer com o meu dinheiro, vai fazer com o meu uhum. dinheiro que eu trabalhei bem, né? E eu não sei o que a pessoa vai fazer com o meu dinheiro. Quando eu escutei aquilo, eu fiquei assim tão. Meu coração ficou tão triste. Eu falei assim, gente, por isso que tem tantas pessoas realmente assim rancorosas, coração de pedra, parece mesmo, né? Se a pessoa vai comprar Uhum. uma. Até o Ítalo, acho que ele fala assim, né? Se ele vai tomar uma cachaçinha, pelo menos às vezes ali é a alegria dele, né? Eu não sei o que ele vai fazer. Justamente. Não é incentivar Uhum. a beber. A gente não sabe na real. E se vai comprar um pão? E se vai comprar uma cachaça? Não importa. Ele pediu, dê. Faz a tua parte, né? Isso. Bom dia, Duda. Faz a tua parte. A gente precisa estar nessa disposição, né? Uhum. E Tobit vai falar justamente isso para Tobias, que ele dê É muito esmola. bonito aqui como ele descreve a parte da É, esmola, né? Eu até grifei aqui. Ele é, fala assim: porque a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. A esmola será para todos o que praticam um motivo de grande confiança diante de Deus Altíssimo. Então, ó, é um motivo justamente. de grande confiança. Às vezes a gente procura confiança não encontra, começa. Porque esmola, jejum e oração são os três pilares assim Isso, mais importantes que nós temos que ter como atitude da nossa vida. isso. Como Como servos, né? servos. Por, porque justamente ele coloca a esmola em primeiro lugar ali, que ele vai ensinar justamente isso, porque é esse coração puro, Uhum. é esse acreditar que aquilo que eu estou dando não é algo para mim, não está falando de mim, está falando da existência de Deus na Uhum. minha vida. Isso mesmo. O que Jesus fazia pelas pessoas? Se não era esmola, se não era com um olhar, se não era com uma benfeitoria, se não era com entrar dentro de uma casa, almoçar, jantar. Essa eram as esmolas que Deus dava, que Jesus fazia por nós. Porque quando Deus coloca aqui a esmola, hoje é o dinheiro que nós colocamos assim em pauta, mas nem sempre precisa ser em dinheiro. É o servir. Porque isso também nos custa dinheiro. Quando nós estamos, é, quando nós estamos indo tocar numa missa, é a nossa esmola para Deus, né? É o nosso servir. Quando nós estamos, sim, num semáforo que você dá um dinheiro a um mendigo, é uma esmola. Só que tudo isso não é o ato de você simplesmente fazer ou doar, é o seu coração que ali Deus vê. Desprendimento do que é teu. Você dá o Justamente, por isso que ele vai falar céu, né? que isso mesmo. É esse o ponto que ele quer tocar. Porque de nada adianta, igual tua conhecida falou, né? O meu dinheiro. Quer dizer, se você deu com esse pensamento, você não deu. Você não fez um ato de dar esmola, né? Você quis mostrar posse. Você quis mostrar que eu tenho e ele não tem. Eu estou doando e ele precisa fazer o que eu quero. Não. Quantas vezes, até no âmbito familiar ou no âmbito de amizade, quando um está necessitado e você pega e você fala assim, a pessoa te fala, me empresta um dinheiro, que eu preciso pagar uma conta, né? Não tenho agora, mas eu preciso pagar uma conta. Aí a pessoa pega esse dinheiro
e não paga a conta, ou às vezes até paga, mas ela gasta esse dinheiro também tomando um sorvete, tomando, sei lá, não com aquele propósito. Aí, o que geralmente as pessoas fazem? Para essa aí eu nunca mais empresto. Por quê? Porque ela não soube ter o dinheiro. Porque ela não fez o que tinha combinado. Geralmente é isso que acontece. Por quê? As pessoas, quando você deu essa benfeitoria, você já fez, daí já não tem mais, daí para frente já não fala mais de você, fala da pessoa. E às vezes as pessoas têm vergonha de dizer que está com vontade de comer alguma coisa, de estar, né? É assim, Então, a gente tende muito, por isso aqui ele fala tanto, Tobit fala tanto de dar esmola para Tobias, para ele não cair nesse pecado, para ele não se corromper, para ele não julgar, para ele não se orgulhar, porque aqui ele fala do orgulho também, porque ele não pode se orgulhar de estar dando essa esmola. Ele não pode ter esse coração. E quantas vezes somos assim? Esse orgulho, eu fiz, eu ajudei, né, era meu. As pessoas não precisam saber. Quem tem que saber da sua vida é Deus. É o que Deus sabe sobre você. É o que Deus sabe de você, do seu coração. e é a partir desse orgulho que vem todo o mal, né? Às vezes dentro de casa, as coisas não dão certo, é a partir de um orgulho. Então, Justamente. entender que esse poder de orgulho, né? Se orgulhar de coisas, das posses, de ter ou de ser tal pessoa, de ser de um jeito, Isso. né? O orgulho e a humildade, né? Onde ele vai falar depois da humildade. Para que lado Isso. você vai, né? Para que Uhum. lado você vai? Quando a gente menos pensa, às vezes a gente cai em uma valeta dessa de orgulho. Por isso que Justamente. todos os dias a importância de fazermos um exame de consciência, né? De saber realmente o que, que eu fiz de errado. Eu fui orgulhosa? Poxa, então eu não quero É. ser mais, né? Eu vou buscar mudar. Eu preciso mudar. Isso. E quanto mais você se esforça em querer ser uma pessoa mais humilde, mais cheia de amor, o orgulho ele vai perdendo força e a tua vida ela vai melhorando pela forma de como você age com as pessoas, com as tuas coisas em casa, porque o orgulho daí ele não vai tomar mais, ele não tem mais vez na tua vida. Mas isso é você que tem que Uhum. querer mudar, querer tirar. Isso. Porque às vezes a gente pensa que não, né? Só o outro é orgulhoso. Mas nós somos, infelizmente, nós temos muito ainda disso. Então, eu digo por Verdade. mim, eu tenho muita coisa que eu tenho que mudar ainda. Muita coisa. Pode ser que, de uma forma ou outra, eu tenha algum orgulho de, às vezes até de estar aqui, Uhum. mas eu tenho que tirar. Se eu tenho ainda alguma coisa, eu preciso me voltar para Deus mais e realmente falar assim, não, isso não é meu, isso não me pertence. Eu não quero ser assim, eu não Uhum. quero ter esse orgulho. O que mais eu preciso fazer? É. O que tão pouco eu estou fazendo, na verdade, né? Porque às vezes o Isso. orgulho ele toma conta da nossa vida porque nós estamos fazendo pouco, pouco das coisas de Deus, né? Jejum, olha. E, e ali você vê, tudo parte da esmola, Uhum. desse servir. Como estamos servindo? A quem estamos servindo? A quem? A dois senhores?
meu ego, Uhum. a Deus. A quem estamos servindo? Aonde está o nosso coração? Então, Tobit vai falando tudo isso a Tobias. Ele precisa estar muito atento. E ali ele vai ensinando como ele ser um homem de Deus, um homem que a sua confiança está totalmente em Deus. E ele vai falando para ele todos os caminhos que ele deve percorrer, como ele tem que ser em relação ao seu próximo, como ele tem que praticar, né, essa amizade, essa confiança nas pessoas, como que ele vai ter que ser com a sua futura esposa, porque Tobit também já coloca para ele, né, como que ele deve agir com sua esposa, que ele tem que ser um homem que respeita, que ele tem que ser um homem íntegro, que ele possa tocar na sua esposa a partir de que ele seja esposo e esposa, não é em fornicações. Aqui ele vai ensinar sobre a castidade, a pureza, o respeito, o amor, para que ele tenha uma família em Deus. Aqui ele vai falar sobre isso. E isso ele vai falando para Tobias em formas de orações. É o que ele roga para a vida do filho dele. É o que ele orou a Deus e foi falar com seu filho. Então ele está transcrevendo tudo aquilo que Deus colocou no coração dele, para que ele fosse um homem de Deus. E ali ele vai instruindo ele, e que ele peça a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria é o quê? É viver a verdade. É abster-se do orgulho, né? Ele vai falando tudo isso a Tobias, né? Isso no capítulo 4 ali. Ele vai descorrendo todo o contexto, como Tobias pode ser um homem íntegro, um homem de Deus, um homem que terá um futuro garantido se a vida dele estiver em Deus. Então, de nada adianta esse homem ter dinheiro, esse homem ter posse, se esse homem não anda conforme as leis de Deus. Ele vai falir sua família, ele vai falir a sua casa, ele vai falir a sua pessoa. Então, o homem precisa ter um coração reto a Deus, andar em unidade com Deus. E ali Tobit ensina a Tobias como fazer tudo isso. E por fim ele fala, eu ainda tenho essa. Ele vai falando a Tobias como se fosse um testamento espiritual. Ele vai discorrendo tudo a ele como se fosse um testamento de vida, só que ele é um caminho, é uma vida espiritual, porque a nossa vida espiritual, ela nos transcreve a nossa vida cotidiana. Por isso que nós temos que ter essa unidade em Deus. E ele termina falando tudo a Tobias, todas as instruções de vida, conselho de pai, aqueles conselhos que a gente acaba não ouvindo muitas vezes. A gente prefere quebrar a cara por querer ser orgulhosa, né? Quantas vezes eu fiz isso? Imprudente, achando que era dona do mundo, né? Eu fiz isso, né? Eu fiz isso. Jovem, não quis ouvir minha mãe, né? Meu pai faleceu muito cedo e achando que toda aquela falta do meu pai eu pudesse encontrar numa pessoa ali, eu não tinha, só que eu não tinha as boas instruções. Eu não tive esse pai para ordenar. Eu não tive uma mãe que podia ter tempo, ela tinha que trabalhar para nos dar o sustento. Então, eu não tive essa instrução.
Mas nós, como mães, hoje, que nós temos essa condição de passar aos nossos filhos esses ensinamentos. Como ser uma mulher de Deus? Como ser um homem de Deus? E você vê aqui, né, Ju, que ele descreve tudo como o filho deve ser, só que antes disso, o pai, Tobit, ele foi o exemplo. Justo. Ele caminhava, o filho via tudo que o pai fazia. Então, primeiro, ele viveu, Uhum. ele foi exemplo. Então, nada adianta eu querer ensinar alguma coisa, né, para o meu filho, se na verdade eu não faço isso, né? É só, é Isso. só um marketing. E aqui não, ele mostra, ele Uhum. viveu isso. Ele não só está dando, né, esse testemunho, mas ele viveu. Então o filho teve a oportunidade de ver o pai dele, como ele agia diante aos pobres, os mais necessitados, né? Conta tudo. Então isso serve muito para nós, assim, como eu, como mãe, me visto. Começa aí, né? Como eu me visto? Uhum. Uhum. Como, então, assim, como ele vai procurar uma mulher? Será que ele vai procurar parecida com a mãe? Uma mãe que é cuidadosa, que cuida bem do marido, da casa, dos afazeres. Uhum. Então, sim, eu preciso ser Uhum. exemplo. Como que eu vou exigir alguma coisa de alguém se eu não for exemplo? Então, às vezes, ainda Justo. eu preciso mudar alguma coisa para que depois, quando for fazer um testamento desse, ele possa lembrar. Na verdade, eu acho que tudo Uhum. isso que Tobit disse pro filho, ele vem também para ser um lembrete, né? Ele vai ouvir Para nós. e ele vai falar assim: não, meu pai viveu isso, né? Meu pai passou por isso. Olha como ele era amado pelas pessoas. Meu pai foi amado pelas Uhum. pessoas, pelas singelas atitudes dele. Então é o que eu tenho que Uhum. buscar com meu filho, né? Com seu filho, no trabalho, com as amizades. Quem Isso. somos nós diante das outras pessoas? Na verdade, Uhum. né? Sempre na verdade. Viver isso, né? Tem aquela frase clichê, né? Que falar é bonito, mas o exemplo Exato. arrasta. Agora você falando de como meu filho está me vendo, né? Foi muito engraçado. Logo que meu filho casou, é, ele, aliás, quando ele foi morar junto, primeiro com a namorada dele, depois eles casaram. Mas é justamente eu falava, meu filho, você vê, eu também fiz isso errado, né, na minha adolescência. E ele não podia ser diferente de mim, não é verdade? Mas, assim como eu corrigi, ele também se corrigiu. Só que eu não podia cobrar muita coisa dele, sabendo que eu tinha feito muita coisa errada. Não que a minha passada de mão justificava, não é isso. Mas eu não podia condená-lo por uma atitude que eu não dei esse exemplo. Eu também fiz errado no meu passado. Mas o que acontece é sempre tempo de você estar conversando, de você estar corrigindo, e era o anseio dele também. O anseio dele não era errar, assim como o meu não foi errar. Mas as coisas aconteceram de certa forma que foi aprendizado para nós dois. E o que acontece? Ele casou e ele justamente começou a cobrar da sua esposa atitudes que eram minhas. Porque justamente o homem vai buscar na mulher algo semelhante à sua mãe. É. E daí começou até a conflitar. E a gente entrou numa conversa, né? E hoje ele entende, hoje eles são maravilhosos. Eu falo, não é porque é meu filho, minha nora, mas eu tenho muito orgulho da família que eles formaram, da família que eles são. Por quê? Que lindo isso, como posso julgar se está em mim? É, isso mesmo.
Hoje, eles são um casal, uma família, tem minha netinha, e, e é linda a forma que eles conduzem a família deles. Eles entenderam que é óbvio que ela também buscou nele o pai dela. Ela também buscou nele esse conforto de abraço de pai, porque ela também teve os conflitos com o pai dela. Mas hoje eles entendem que eles são esposo e esposa. Que os pais deles serviram só como exemplo. Talvez não muito certo, talvez aquilo que faltava, mas a gente busca sim nossos pais, né? É normal. Não só nos nossos esposos, como no nosso amigo, enfim, nós vamos buscar essa identidade, esse exemplo, né? E então, o que nós estamos sendo exemplo? De qual é a forma? Como nós estamos servindo? Como nós estamos amando? Como nós estamos respeitando? A gente precisa saber, né? Como Tobit fez. Por mais que Tobias tinha visto tudo que o pai tinha feito, mas ele precisou reforçar ali para ele. Porque talvez alguma coisa que Tobit tenha feito e Tobias viu de uma maneira errada. Ou vice-versa. Ele precisa ali reforçar. Ele precisa ali falar, meu filho, olha, é assim. Meu filho é assado. Nós precisamos andar por este caminho com Deus. E por final ele fecha esse testamento espiritual, porque ali ele só ordenou Tobias como seguir a vida em Deus. Mas ele vai falar, tenho também dinheiro. Porque ele está fazendo um testamento, porque ele está se despedindo, Ele, ele, né? Como um pai que está... Isso. E ele fala, mas eu também tenho dinheiro, né? Você tem também uma herança, né? Só que está em outra cidade com uma outra pessoa. Olha o coração desse homem. Ele não deixou a família dele desamparada, né? Ele tinha posses. Só que ele acreditava que eles não precisavam daquilo para viver. Eles tinham, eles tendo aonde morar, o que comer, esse era o importante. Para que juntar riquezas? é, Para quê? O dinheiro dele todo estava na mão de uma outra pessoa. Aí ele fala para Tobias. Aí vamos entrar no capítulo 5. Tobias está ali preocupado agora como que ele vai. Tá, meu pai, tudo isso eu sei. Eu vou fazer tudo o que você falou, porque né, já tá meio que intrínseco ali. É fácil de fazer, digamos. É fácil de viver isso, né? Mas e agora? E agora esse como que eu dinheiro vou chegar? aí? Porque ele nunca tinha, né? Uma pessoa que nunca saiu de casa, e é óbvio, até nós somos assim. O que acontece quando a pessoa ganha muito dinheiro, ganha na Mega Sena, nem todos estão milionários, porque não sabe o que fazer com tanto dinheiro, nunca tiveram dinheiro. E o dinheiro também é emocional. Ali ele se apavora, só de pensar como que ele vai ir buscar esse dinheiro. Eu fico imaginando como que na hora, na cabeça dele, é como Era, se ele falasse ganhasse um prêmio na Mega Sena, justamente. era algo assim muito impossível de chegar lá, né? E É. você vê o amor de Deus, né? Aí, justamente é aqui que entra, né, o anjo Rafael. O amor de Uhum. Deus, que Deus envia os anjos. Porque ele viu, né, quem foi Tobit, quem é Isso. Juliana, quem é Michelle, quem era Alan. Ele sabe É. quem somos nós. Então, ele envia o anjo. E é bem aqui que tem
essa junção das histórias, né? De Sara, Isso. de Tobias. E esse anjo, ele vem justamente para ser esse amigo, acolhedor, essa pessoa que vai levar até onde está esse dinheiro, né? Mas nada é por acaso, tudo é providência. E Deus já tinha providenciado Isso. tudo como seria, né? Que não era da forma exatamente como ele queria. E ele conhece esse E- rapaz, né? O pai fala assim: vai lá fora, né? E vê se você encontra alguém que tá indo. Deve ser mais ou menos isso, né? Vai lá fora e vê se encontra alguém É, que tá indo para esse caminho. E ele encontra, né? Tem até o nome é diferente, né? Ele coloca um outro nome, é. Zacarias, né? da família de Ananias. Ou Ananias, Azarias, isso. filho do grande Azarias, né? É. O pai pergunta quem que é essa, né? Ele volta e fala assim, encontrei uma pessoa que tá indo para lá. Tá, mas quem que é essa pessoa? Manda entrar. E o pai estava preocupado em saber a procedência, né? Quem era essa pessoa. E é até engraçado, né? Que ele fala assim, mas você quer saber a minha família? Ou você quer que eu leve o teu filho até, né, o local, né? Depois o Tobit, ele pede até desculpas, né? Mas é preocupação de Isso. pai, né? De pai? Porque a mãe ficou Isso. desesperada, né? Nós só temos um filho e você vai mandar ele para lá, né? Nós vamos perder o nosso filho. A mãe não tinha É. confiança como ele tinha em Deus. Tobit falou que ele fizesse isso porque ele tinha confiança que Deus ia enviar um anjo para Eu, acompanhar. Tobit tinha essa confiança que Tobias ia encontrar uma pessoa e que Deus enviaria um anjo, né, para acompanhar o filho dele. Só que você vê, era tão forte essa fé, essa confiança em Deus de Tobit, que de fato Deus mandou um anjo, né? E ali, só que é o anjo Rafael que está ali. E, e Tobias sai lá fora e pergunta, né, para o rapaz que está passando. E ele fala justamente que ele está indo para aquele lugar que ele precisa ir, inclusive que ele dormirá na casa do homem que tem o tudo é dinheiro. providência. Meu Deus, né? Imagina, eu fico imaginando o olhar de Tobias, né? O entusiasmo, né? Porque ele louva a Deus. Olha, ele está indo para lá. Que coincidência, né? Então, assim, a gente costuma falar essas deusdências, né? Que acontece na nossa vida. Muitas vezes é assim, dessa forma, né? Que Deus age, coloca seus anjos sobre nossa vida. Às vezes é isso mesmo, a gente precisa ter essa confiança, pedir a Deus, porque Tobit pediu para que colocasse um anjo que acompanhasse o filho dele até lá. É essa oração sincera, confiante que nós precisamos ter no nosso anjo da guarda, em Deus, que é tão forte que ali o anjo está presente e ele acompanha. E só que antes ele sair em viagem, esse anjo entra na casa e saúda Tobit. E ele fala para Tobias que a alegria esteja com ele. E ele fala: alegria do que se eu já estou cego? Eu já não vejo mais nada. Ali, será que se Tobit quisesse falar, então que o Senhor possa me curar, porque o anjo fala que se ele quiser, Deus pode curar. Só que ele muda de assunto. Tobit, ele entende que ele já está velho, que ali o que ele precisa é assegurar o futuro do filho. Ele não está apegado a ele, ao ego, a viver mais, a ele continuar. Ele já entende que ele já está no fim da vida. Não é uma pessoa desistente, mas é uma pessoa que entende todo o processo natural. Que nascemos, vivemos e iremos para a casa do Pai e retornaremos. E Tobit entende todo esse processo. E ele fala que o que ele precisa é que esse anjo, né, no caso, esse homem, acompanhe seu filho até lá e traga esse dinheiro.
né? Esse dinheiro, nós vamos ver para frente, ele não está colocando, ele nunca teve interesse em dinheiro. Ele nunca teve interesse em posse, mas o que ele precisa é saber que ele vai descansar em Deus e que a família dele vai estar assegurada, porque ali já não tem mais, né, o trabalho de Tobit, né? Vai ficar a viúva, né? Vai ficar o seu filho que é jovem, né? Então ele vai deixar esse dinheiro para eles. Ele quer ir descansar em Deus tranquilo, de que tudo que ele combateu o bom combate, que ele esteve a serviço de Deus. Assim como Paulo, é um caminho muito parecido de São Paulo, né? E, então, ele precisou ficar cego para o mundo que ele vivia para começar a enxergar esse outro lado da vida, esse outro lado de Deus, esse lado místico, esse lado que, digamos, ficamos aí nas nuvens, né, como no computador, né? Esse mundo que é o nosso, esse é o nosso mundo de verdade. Nós estudamos muito isso em terapia. Esse é o mundo real das pessoas. É esse mundo que fica nas nuvens. É esse mundo que nós temos que zelar. É esse mundo de verdade. Porque ali está a nossa essência, o nosso conceito de vida. É ali que fica a nossa existência. É nessas nuvens. E é isso que Tobit quer falar para Tobias. Que ele precisa ver esse mundo além desse espelho, além dessa nossa imaginação, mas é o que nós vivemos. É tudo o que nós vivemos, está ali. Porque o que nós somos aqui é a matéria, é a Juliana, é a Michele. Mas o que nós vivemos é o que nos conceitua. É o que nos dá sentido à nossa existência. O que dá sentido à existência de Tobias hoje é o que Tobit viveu. Esse é o sentido existencial. E é isso que as pessoas não param para olhar. Afinal de contas, qual é o nosso propósito? Qual é o nosso sentido existencial? As pessoas ficam perdidas porque não param para olhar para dentro. As pessoas têm medo do que vão enxergar lá dentro, o que eu fiz, o que eu fui, quem eu sou. Porque as pessoas se deparam, às vezes, com monstros. É por isso que as pessoas surtam, perdem a razão. Então, é esse mundo que Tobit fechou os olhos e agora ele enxerga. Ele já não vê mais esse mundo externo, o mundo material. É só o mundo espiritual. É só aquele mundo que passa além dos nossos olhos. Esse é o mundo de verdade nosso. Esse é o sentido de existência. E aqui ele passa para Tobias isso. E esse é o maior sentido que nós temos que aprender, que nós temos que passar para nossas gerações. Esse é o verdadeiro sentido. E nós não vamos mudar o mundo, né? Podemos mudar Não. a nossa vida. Ser uma vida pautada na verdade, concreta, né? Com passos firmes. E mostrar para os nossos filhos realmente isso, né? Para nossa família. Existe uma beleza, existe uma alegria, existe nessa sabedoria, nessa confiança. É preciso que a gente volte o nosso olhar para essa confiança. É um esforço, é difícil, não é fácil. Porque quando nós não estamos nesse caminho, é difícil começar.
Mas depois você começa a entender e você faz esse esforço para que diariamente você vá em busca dessa verdade, que você tenha esse teu momento de silêncio, que você busque realmente coisas concretas, né? Não coisas passageiras, em ter, coisas de moda, Isso, coisas de ter. E isso, esquece que nós precisamos ser pessoas, ser Michelle, ser Juliana. Eu preciso ser, isso. porque é isso que Deus quer aqui. Ah, através de Isso, Tobit, é isso que ele quer de Tobias. Que ele seja, ser pessoa. Eu preciso ser, não fazer de conta. Não colocar coisas em mim e fazer que sou e só tenho coisas. é, isso. E você Que vê, a mãe de Tobias, ela se apavora. Como que vai mandar o único filho dela com uma pessoa estranha, atrás de um dinheiro que ele sempre, ela fala, né? A gente nunca contou com esse dinheiro. A gente sempre, ela quis dizer aqui que passou ter necessidade, é, né? E sabendo que tinha esse dinheiro, por que que ele fez isso? E Tobit fala para ela, não. A gente sempre viveu muito bem. Nós sempre tivemos aquilo que nós precisávamos é. viver. A gente nunca precisou desse dinheiro, né? Então, assim, ela sempre colocando o foco no bens material, porque ela queria ter vivido uma vida talvez melhor, abundante, enfim, né? Às vezes nós queremos mesmo, como mulher, né? Nós queremos comprar alguma coisa melhor para nossa casa, queremos comprar, né? Ter uma casa mais arrumada, mais aconchegante, enfim. Mas Tobit não era esse. Para ele, o sentido de viver com Deus, ele fala ali, né? Que o dinheiro nunca fez falta, que ele precisou ser, né, família, ele precisou ser pai, precisou ser esposo, e que o dinheiro nunca interferiu isso. Pelo contrário, ele quis ficar longe desse dinheiro, para que justamente esse dinheiro não viesse para a cabeça dele, né? Que ele pudesse ter uma vida, né, em Deus, fazendo aquilo que vivesse com o que fosse necessário. E aí, mas ele pede que traga esse dinheiro, né? E aí vai falando para a esposa dele tudo isso, né? Que ele tem certeza que o filho vai ir e vai voltar, né? Que um anjo estará com ele. Ele tem essa certeza que um anjo estará com ele e que logo o filho dela estará de volta com o dinheiro e bem. E aí a esposa fica tranquila, mas de que forma? Ele convence a esposa dele que, de fato, o dinheiro não é o mais importante. O que é mais importante é essa confiança em Deus, essa vida que eles tiveram em Deus. E que mesmo que agora ele está partindo, ele vai colocar esse dinheiro nas mãos deles e que eles vão ficar bem, né? E ele fala para Tobias também, né? Tobias fala que ele honra a mãe dele, né? E a mãe dele se conforta disso tudo, porque como ela, uma pessoa insegura, uma pessoa que ficava olhando muito para a vida material, para o que tinha, para o que era ali, né? Aqui, matéria, ela não tinha essa conexão com Deus, essa intimidade com Deus. E para Tobit era mais tranquilo, porque o que ele tinha era totalmente uma vida íntima a Deus. Então ele sabia que nada ia faltar. Ele tinha essa convicção. Mas aí é que está o medo de quem fica e quem não tem essa segurança em Deus. Muitas vezes nós vemos isso quando em velórios, né? Tem mães que falam, meu Deus, né? Perde o filho
perde o esposo e tá ali, né? Resplandecente de dor, mas tendo a certeza que Deus fez a vontade dele. Agora tem vezes que você vê mães desesperadas, descabeladas, sofrendo, mas apavorada, totalmente descontrolada, porque ela não tinha essa intimidade com Deus, não entendeu. Isso. Que nós possamos realmente ter ir na busca dessa intimidade, né? Para que nossos dias realmente sejam mais alegres, mais leves, mesmo diante das dificuldades, né? Terminamos o capítulo 5. Amanhã Sim. nós começamos o capítulo. Amanhã não, segunda. Tô perdida. Amanhã é sábado. Mulheres autênticas. Amanhã, às 5 horas, temos Amanhã. mulheres autênticas. E, e com certeza vamos abordar um pouquinho do que nós conversamos essa semana. Segunda-feira nós retomamos, então, com o Tobias. Então, quem não leu, aproveita esse final de semana, esses dias aí para ler, porque realmente é uma leitura assim fácil, gostosa de entender e necessária para nossa É, vida. Então, que fazem a tarefa de casa, fazem a é, leitura. E quem não está no grupo das Mulheres Autênticas, depois só chamar a gente que eu adiciono lá no grupo também. as lives também, gente, ficam gravadas no canal do É, YouTube. A Mi sempre coloca a caixinha no perfil dela, coloca lá o link, vocês podem estar assistindo depois também, para quem não viu toda a live, ou se vocês querem encaminhar para amigas, conhecidas. E vamos tirar hoje essa, não somente essa confiança em Deus, tão somente, né? Mas olhar para nós mesmos e qual é o nosso coração, aonde está o nosso coração, aonde está, né? Está em Deus. Qual é a nossa intenção quando estamos fazendo algo ou pedindo algo a Deus? Que nós sejamos verdadeiramente intencionais em Deus, né? E que nós possamos pedir, acreditar que esse anjo da guarda também nos acompanha, né? E nos mostra o caminho, o nosso caminho, para onde devemos ir e o que devemos fazer, né? Que a gente possa pedir mais esse hóspede em nossa casa, esse anjo da esqueça dos guarda anjos. que nós temos. É, E é sobre isso que eu tô até estudando com o Padre Paulo Ricardo, né? Então, dá uma aham, e depois eu é. Ele conto também pra ensina vocês. muito. Gente, um beijo. Fiquem com Deus e vamos se falando. Vou abrir uma caixinha lá, faz tempo que eu não abro. Tá bom? Isso é muito bom. Gente, olha, bom final de semana todos. E a semana que vem, será que a gente consegue terminar o livro de Tobias segunda e terça? Eu vou estar de viagem. É, Olha tá aí, vindo pra. gente. Não estou indo para aí, amiga. É justamente aquilo que eu falava no começo da live, né? Eu faço o plano, Deus faz outro. E me surgiu agora uma Ai, oportunidade. Eu estou indo para Canção Nova e vou Aparecida. Ontem recebi o contato do nosso vocacional também. Hoje tem uma entrevista com eles. Então, assim, é os anjos da guarda, nossas orações. né? Nos encaminhando, nossas orações. Eu faço caminho vocacional, não sei se muitos sabem aqui. Era uma coisa que eu pedia já há muitos anos, e mais de 10 anos. Eu sempre tive esse contato com Deus, sempre fui muito apaixonada pelo carisma Canção Nova, Monsenhor Jonas, esse paizão que eu aprendo muito, amo muito sua vida.
E a gente está aqui no servir. E ontem à noite eu recebi o contato, né? Que eu vou ter. Hoje vai ser a minha primeira entrevista, de fato, com o pessoal. Nós estamos em retiro vocacionais já há algum tempo, já só pela internet. A pandemia nos favoreceu aí, né? Então, rezem por mim, que dê tudo certo. A semana que vem, então, na terça-feira eu vou viajar à tarde. Aí, se caso que a gente não conseguir terminar até terça, daí eu vou avisando vocês para ver como a gente faz a live, porque talvez eu esteja na estrada, né? Daí é ruim o Não, mas sinal, eu acho que a gente tá? Pra gente consegue, estar, qualquer coisa a gente estende um pouquinho mais daí. para terminar segunda e terça, né? Uhum. Só porque daí na quarta-feira eu vou estar na estrada pela manhã, a gente vai sair daqui terça-feira à noite, então talvez na quarta-feira eu não consiga É fazer tranquilo, live, tá? tá bom? Mas a gente vai falando por Espero aqui. você, gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.